As ações americanas estão negociadas a preço de bolha, Marcelo? Ah, não sei, hein, Lucas? Será que tem uma bolha aí? Vamos ver o que grandes especialistas do mercado, como por exemplo Howard Marks, têm dito sobre isso? Bora lá. E aí, Lucão, Certo. beleza? Bora Bom, para mais uma? hoje eu vou endereçar as perguntas aqui pro Lucas. Lucão, você que tá me falando, hein, cara? Tem uma bolha aí, o que você acha? Quem que tem que ficar esperto? O investidor conservador também pode ser pego nessa bolha. Essa bolha é só para quem está investindo em criptomoeda, em ações de tecnologia nos Estados Unidos, ou no mercado como um todo, mais S&P 500, Russell 2000. O que você acha? Tá. Na verdade, Russell 2000 não tem bolha porque não andou muito, né? É. Explica também o que é Russell 2000 aí pro pessoal. Vamos contextualizar, né? Bom, começando pelo final, o Russell lá, 2000, 2000, enfim, como você queira dizer, são as empresas menores que refletem melhor a economia do dia a dia dos Estados Unidos, né? Enquanto que a gente pega ali o índice Nasdaq ou o próprio S&P 500, são mais concentrados. S&P 500 são 500 ações, né? Mas claro, quando você olha o universo de inteligência artificial, de tecnologia, você tem uma concentração maior de empresas grandes. Google, Microsoft, Nvidia, Coca-Cola, a própria Berkshire Hathaway, os grandes bancos, etc. Então estamos falando de empresas maiores e o Russell empresas menores. Contextualizando um pouco, Marcelo, primeiro, né, antes da gente falar se estamos num momento de bolha ou não, para a gente, ao final, chegar a essa conclusão, quem foram os grandes players, os grandes nomes do mercado que puxaram essa alta, por exemplo, do último ano? Foram as empresas de tecnologia, principalmente vinculada à tese de inteligência artificial. Quando a gente olha Nvidia, por exemplo, né, sendo o principal nome ali, mas outras empresas vieram junto. Quando a gente olha para as empresas menores, elas não estão nesse universo das Magnificent Seven, né, que são as 7 magníficas do S&P 500 e do Nasdaq, consequentemente, também. Por isso que a gente viu o S&P 500 e Nasdaq andando muito e as empresas menores lá nos Estados Unidos nem tanto. O que eu entendo, tá, Lucas, hoje aqui como leigo, é que, e daí você vai complementando, né, é que essas empresas de tecnologia, elas absorvem tanto valor porque elas resolvem um problema da sociedade, né? Então elas trazem mais eficiência, um ganho operacional enorme nas operações das empresas como um todo, e isso no futuro, né, vai se traduzir em uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E é lógico mais produtividade, né? Mais produtividade, serviços melhores, né? Enfim, e as premiadas são quem leva esse serviço, né, essa qualidade de vida, produtividade à frente. Então, as empresas de tecnologia hoje, né? Perfeito. Eu acho que são 2 pontos que a gente vai avaliar aqui, né? Isso que você trouxe, Marcelo, a gente concorda nisso, né? As empresas que puxaram a alta da Bolsa Americana no último ano não puxaram à toa. São baita negócios que realmente vêm ali numa proposta de trazer coisas novas para o mundo. Se a gente olhar, por exemplo, né, e aqui eu vou citar um mercado de bolha, de 2000, né? Era a bolha das .com, ou seja, a gente estava falando da internet surgindo como uma nova grande coisa nas nossas vidas. Sim. A internet veio para ficar de fato. Qual que é a grande questão? Será que o preço pago pelas ações naquele momento estava alto demais ou não? Mas a tese de que a internet seria algo muito importante nas próximas décadas estava correta. Hoje, quando a gente olha a tese de inteligência artificial, provavelmente ela também está correta. A questão que a gente vai olhar junto e o preço? Será que essas empresas estão dando lucro para justificar um preço alto a ser pago por elas hoje ou não? Que eu não estou dando a resposta, estou levantando para a gente conversar junto com vocês no vídeo sobre isso. A gente tem, assim, ferramentas, né, Lucas, para olhar isso. A gente acabou nem separando aqui, mas tem o índice de medo e ganância, né? Sim. Que acho que é da CNN que divulga esse índice. E o mercado como um todo, como que está o sentimento, e esse índice ele é traduzido por indicadores de mercado, como que ativos estão se comportando com o passar do tempo, né? Então, assim, o que o mercado está falando para a gente hoje? Eu vi que você separou aí um grande nome aí do mercado, que é da Oaktree, que é a carta do Howard Marks, né, para falar um pouco para a gente desse sentimento do mercado. Então, vamos ouvir um pouco aí.
Um resumo. E trazendo do a que o visão mercado tá falando. do Howard Marks, né, por exemplo, e claro, tem visões distintas, mas esse é um gestor que eu acompanho, que eu mensalmente leio seus memorandos, suas cartas, né, livro, por aí vai. Então é alguém que eu tenho como referência no mercado. Eu acho que é muito importante a gente entender, pessoal, primeiro de tudo, e aqui corroborando com a tese do Howard Marks, que as bolhas, elas são muito mais um momento, né, uma questão psicológica do que apenas o preço de mercado, né? Você pode falar assim, pô, a Bolsa Americana está perto das máximas históricas. Isso por si só não significa que ela tá cara, barata, em bolha ou em fundo para você comprar. Você precisa olhar outras coisas. E o Howard Marks, assim como outros grandes nomes do mercado, aqui a gente pode voltar para Benjamin Graham, que tem ali em um dos seus capítulos a questão da psicologia do investidor também, né? E Warren Buffett fala, porra, lê ali o capítulo onde o Benjamin Graham fala sobre psicologia financeira. A gente está falando do capítulo 8 aqui, para você que quer ler O Investidor Inteligente, já está aí uma dica de leitura também. Como que essa questão da psicologia ela é muito importante. Ok, entendendo isso, né? Quais são os comportamentos que geralmente você vai encontrar num estado de bolha? E aqui o Howard Marks traz na última carta alguns pontos, eu quero citar 2 ali que são muito importantes. Primeiro, é quando as pessoas falam assim, não existe preço alto demais a ser pago nessas ações. Elas são tão boas que qualquer preço que eu pagar por elas, vale a pena eu estar posicionado nesses papéis. E assim as pessoas vão criando uma demanda por comprar esses ativos, o preço sobe, ninguém olha o preço, né? E na verdade o preço importa, a gente precisa ver quanto que você está pagando por um ativo. Porque se a gente estiver numa bolha de fato, né? Por que o preço importa? Se estiver numa bolha de fato e você estiver pagando caro demais por um ativo, você pode perder ali metade do seu dinheiro do dia para a noite. Porque uma hora eles precisam se corrigir a realidade. E a realidade pode ser boa. Não significa que uma empresa que está com preço de bolha seja ruim. Não, significa que as pessoas estão com uma psicologia, com um comportamento do investidor irracional, trazendo esse preço para cima, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E o outro, quando isso acontece, que todo mundo acha que essas empresas são boas demais, não existe preço alto demais e que elas vão só subir, tem o outro comportamento que é quem tá de fora, que é o medo de ficar de fora. Então, fala, pô, eu preciso participar dessa brincadeira e compra também. Então normalmente essas altas elas vão longe demais um sentimento de mercado. Exato, por uma psicologia, um otimismo exacerbado, um medo de ficar de fora exacerbado que corrobora com esse otimismo. Sem fundamentos. Sem fundamentos ou desconsiderando que o fundamento também tem um teto de preço. Ela pode ser muito boa até um determinado preço. Tá? E aqui sem fundamentos para passar desse preço. Exatamente. Então assim, pô, a empresa ela é boa demais, ela subiu de 2 para 5... E se ela subir até 8, tá justificado. Mas aí as pessoas começam a pagar 10, 12, 15. Em algum momento ela precisa voltar para 8. Não significa que ela vai quebrar e ir a 0. Significa que 8 era o ideal para você pagar naquela ação, tá? Certo. E daí você separou alguns fundamentos aí para mostrar pra gente. Vamos dar uma olhada? Porque quem tá assistindo a gente quer saber o que, Lucas? Vai quebrar ou não vai? Tá, vamos... Você entendeu? Vamos lá, eu já vou trazer aqui... O que eu faço com o meu porquinho aqui? Eu espero um pouquinho que o negócio vai ficar barato... Ou eu vou correr para entrar, porque eu também não quero ficar de fora dessa dança, né? Vamos olhar junto, então, a carta do Howard Marks? Vamos. Tem um gráfico ali que eu acho que é bem legal de nós olharmos, que é do JP Morgan. Então, o pessoal que não conhece o Howard Marks, esse senhor que está aqui de verde, onde está escrito The Memo, esse é o site da Oaktree direto, né? A gestora de crédito privado nos Estados Unidos. Isso aqui é o Howard Marks. Uma classe de ativos que a gente gosta, né? Crédito privado como um todo. Mas sempre precisa ter bons gestores fazendo a seleção dos créditos, né, Marcelo? E aqui a gente está falando de um dos maiores do mundo que investe em crédito privado. Aqui é o áudio, aqui é a carta. Exato. Tá, você separou a carta aqui já para nós. Já deixei os pontos principais. Então a Oaktree é uma das maiores gestoras do mundo. De crédito, sim, exatamente. Tá, a gente está falando em mais de 200 bi de dólares sobre gestão. Tá, que bacana. Não é a BlackRock, né? Mas sim, tem outros gestores maiores, a BlackRock, a própria Pinco, ela tem um volume maior de subgestão. Mas é um outro, até são investimentos mais diversificados aqui. O Howard Marks, ele focado nesse negócio de ciclos econômicos, juros, moedas. Eventualmente pegar oportunidades em ativos de crédito um pouco mais arriscado, onde o preço faça sentido, então ele acaba olhando muito para isso. Vamos lá. Você separou aqui, perdão. Vamos aqui, ó. Ali. Beleza.
Vamos descendo um pouquinho, porque eu acho que algumas das coisas ali a gente já foi falando, tá? Isso aqui é a carta dele, né? Exato. Aqui eu acho legal a gente destacar, ó. O que é uma bolha? Vou traduzir, tá, pessoal? Ele fala assim, pra mim, o crash de uma bolha, né? Assim, a bolha ela é muito mais um estado mental, né, um state of mind, do que um cálculo quantitativo apenas, que é aquela questão da psicologia. E aqui ele fala, né, por exemplo, uma exuberância irracional, você ter ali empresas que você fala, pô, não posso perder essa oportunidade, não tem preço alto demais, né, there's no price too high, o próprio fear of missing out, que é o FOMO, né, o medo de ficar de fora. Então, alguns pontos que a gente já falou. Vamos descendo um pouquinho mais, Marcelo? Quero mostrar um gráfico para vocês. Mais? Pode ir descer. Vamos chegar no gráfico que ele coloca na carta, que é um gráfico do JP Morgan. E eu vou explicar para vocês o que é esse gráfico, tá? E aqui ele traz a questão aí sim quantitativa dos valuations. Pô, quanto que se eu pegar a média do índice preço-lucro, ou seja, o preço das ações de hoje, pelo lucro que elas têm, né, e aqui quanto menor, melhor, se você até o nosso mestre do valuation aqui dentro de casa quiser explicar um pouco mais para o pessoal a importância do PL e do PI, esse gráfico, o que ele vai mostrar? De acordo com o preço-lucro da bolsa do S&P 500 de hoje, quanto que costuma ser o retorno médio histórico quando você compra a determinado preço-lucro? Dá os seus 2 minutos aqui de não, preço-lucro até 2 minutos, não, 15 segundos. Vai. Preço-lucro é o seguinte, se a empresa distribuir todo o lucro, se ela tiver o mesmo lucro nos próximos anos e ela distribuir todo o lucro que ela teve para o seu acionista, você seria pago nesse horizonte. Então, um preço-lucro de 4 anos, se a empresa manter a mesma lucratividade e distribuir todo o lucro para o acionista, você receberia o teu dinheiro de volta, esse investimento, em 4 anos. Perfeito. E um preço-lucro de 4. Ou seja, se o lucro é o mesmo e o preço da ação está mais alto, significa que eu vou demorar mais tempo para ter meu dinheiro de volta? Sim. Marcelo? Perfeito. Então aqui, esse gráfico, pessoal, o que ele mostra? O preço-lucro está aqui embaixo, né, Lucas? Exato. E crescendo aqui para a direita. Isso. E aqui é o retorno quando a gente está nesse preço-lucro, percentual de retorno dos próximos anos. Qual que é aqui o estudo? Dos próximos 10 anos. Próximos então, 10 aqui anos. não está considerando retornos de curto prazo, tá, pessoal? Que é importante também, a gente está falando em investimento de renda variável, em ações. Então, tá bom. Por mais que seja do principal mercado do mundo, renda variável a longo prazo. Tá. Bom, retorno médio. Quando você compra ao preço-lucro de hoje, que a gente está falando em 22, 23 vezes lá nos Estados Unidos, o retorno médio ele é próximo a 0 ao longo da próxima década. Então, pessoal, aqui é considerando... Porque hoje, então, o preço-lucro lá está em 22 vezes, e 22 vezes bate bem aqui, que é junto do 0 de retorno. Então, dos próximos 10 anos que a gente vai comprando agora, pode esperar que a bolsa ou vai ficar de lado, ou vai cair e depois voltar para os preços de hoje, que historicamente foi isso que aconteceu, é isso? É isso que aconteceu. Aqui ele não considera, vamos lá, é um americano fazendo uma carta em inglês para o mundo. Então, lógico, se a gente compra a bolsa americana hoje, digamos que esse gráfico esteja certo, tá, pessoal? Porque não tem nada cravado em pedra que isso vai se repetir. É olhando o histórico. Então, quem comprar 11 aqui poderia ganhar 20% ao ano por 10 anos. Seria a média de retorno. Então tá bom. Então aqui nessa faixa aqui a gente tem mais oportunidade e aqui a gente tem menos oportunidade. Menos oportunidade. Tá. Agora, olhando da ótica do brasileiro, é o seguinte. Quando você dolariza o patrimônio, tem o componente dólar, que mesmo que fique no 0 a 0, se o dólar ao longo de 10 anos subir 3% ao ano, pô, você ganhou no componente dólar. Então, ele não está considerando isso, ele não está falando para brasileiros. Não, é dolarizado aí. Primordialmente em dólares, tá? Beleza, a conclusão é o seguinte, né? Um valuation, um preço sobre lucro de 23, ele é alto. E o mercado inteiro tá mostrando isso. Tá vendo isso aqui também, né, Lucas? Sim. Isso aqui não é exclusivo do Howard Marks, exatamente, né? Nem nosso. Não, muito menos nós. Muito menos nós. Então, assim, é um gráfico do JP Morgan que o Howard Marks usou e nós estamos usando a cabeça dos grandes aqui para falar com vocês. Um preço-lucro de 23, assim, a gente já tiveram, né, preço-lucro no S&P 500 de 30, 40, 50, 60, muito mais altos. Ou seja, apesar de que a alta da bolsa trouxe o índice nominal na máxima histórica, quando você compara com o lucro das empresas, as empresas estão sendo lucrativas. Então, sim, ela tá cara. Mas não significa que tá
uma razão preço-lucro nas máximas históricas, porque as empresas hoje são lucrativas. A gente não está falando só de expectativa. Tem um componente de expectativa, mas tem também o lucro de verdade que essas empresas têm dado. Então aqui é a conclusão do Howard Marks, e eu acho que faz sentido, né, Marcelo? Assim, até porque a gente costuma ter bolsa americana na carteira dos nossos clientes, em maior ou menor grau, mas parece, pela visão do Howard Marks, pela minha, se você quiser dar a sua contribuição também, de que exige mais uma cautela de a gente tomar cuidado para não pagar caro demais numa parte muito grande do nosso portfólio, do que ter uma aversão à bolsa americana e não colocar a mão de jeito nenhum. Acho que é mais um momento de cautela do que um momento de, tem uma bolha que vai estourar e eu preciso sair correndo e vender. Não acho que seja o caso. A minha opinião é que parte do banquete já foi servido, né, Lucas? Agora pode ter uma grande parte, de novo, ainda tem esse componente do quanto de mudança essa tecnologia pode trazer para nós, e é onde a bolsa lá está mais posicionada, né, em tecnologia. Inclusive, a gente falou que ele é 23 vezes lucro. Normalmente, a bolsa, né, normalmente o retorno é zero, a NVIDIA está negociando a 40 vezes lucro. Sim. Então, e esse ativo ainda pode estar barato, mesmo negociando a 40 vezes lucro. Então, precisamos ter cautela, diversificar, acho que não pesar se você quiser dolarizar seu patrimônio, não pesar em bolsa nesse momento, tá? Buscar a renda fixa lá que ainda está dando oportunidade de entrada. Essa é a minha visão. Concordo 100%. O próprio fundo do Howard Marks é uma opção. A gente citou outras casas aqui, Pinco, JP Morgan, BlackRock, ETFs. Tem outras maneiras de você diversificar. Com certeza a bolsa americana é uma delas. Com cautela, com cuidado, mas não dá para um investidor de longo prazo também desconsiderar a bolsa americana completamente, né, Marcelo? Não dá. Bom, é isso. Esquecemos de pedir aqui para variar, né? Que a gente é ótimo influenciador, né? Como bom youtuber, a gente é um... E pior que não tá funcionando. Bom consultor de investimento como youtuber. Pior que não tá nem funcionando. Bom, enfim. Pessoal, deixa o like no vídeo. Aqui, ó. Pronto. Se inscreva no canal. É muito importante que vocês compartilhem o vídeo também. Se você chegou até aqui, você precisa compartilhar. Porque 15% das pessoas chegam até o final. Então, se você é uma delas, por favor, compartilha. Senão, hoje, desse vídeo aqui que a gente esqueceu de fazer esse pedido lá na frente, ele vai andar menos e menos pessoas vão ouvir aqui que a gente pode estar no momento, né, para não fazer grandes apostas no mercado lá de fora. Próximo vídeo podemos prometer aqui alguma coisa sobre se aqui será que está caro demais, o Brasil vai quebrar, é uma bolha. Então, vamos continuar a dar sequência nesse vídeo aqui. Então, é isso. Para quem chegou até aqui, um abraço. E otimize seus investimentos. Com diversificação, cautela ao investir lá fora na Bolsa dos Estados Unidos. E aqui também. Um abraço, pessoal. Valeu.